vocês na semana passada? Sim. Acho que eu vou fazer assim, que daí... eu consigo ver o chat aqui. Então, essa semana eu vou dedicar as aulas de Excel para a gente trabalhar fórmulas e funções, tá? Fórmulas a gente cria e funções a gente utiliza, tá? Funções já existem aqui no Excel, a gente só tem que conhecê-las, tá? E fórmulas não, a gente pode então criar fórmulas que não existem no Excel e a partir dessas fórmulas a gente encontrar então os resultados desejados, tá? Vocês têm lá nos slides lá uma parte destinada a vocês transformarem uma fórmula matemática em uma fórmula computacional. Porque a maneira como a gente escreve no nosso dia a dia as fórmulas é um formato, tá? Com linhas, numerador, denominador, e a gente não tem isso na computação, né? Nem no Excel, é na computação, tá? O Excel também usa esse critério de fórmulas, o formato, a sintaxe de escrevê-las na computação, seja no Excel, seja na programação, seja onde for, tá? Então, existe uma maneira correta da gente inserir uma fórmula, tá? Então, vai depender da forma que eu quero e da forma que eu tenho que transformá-la ela em uma fórmula computacional, tá? Que a computação, o computador em si, reconheça os elementos da minha fórmula e a sequência certa para executar as operações, tá? Então, aí entram os operadores matemáticos, que são adição, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação, raiz e por aí vai, tá? Então, na matemática, quem vem primeiro? Exponenciação, multiplicação, divisão, depois a soma e depois a subtração. E na soma e na subtração, tanto faz, e aí se vai a uma forma mais específica, aí entra a consideração do sinal, tá? E aqui também está valendo a mesma coisa. Mas na multiplicação, na divisão, pouca importância isso tem, a não ser que tenha um sinal que inverta, tá? E na exponenciação, a mesma coisa. Então, ele eleva para depois, então, multiplicar, dividir, seja o que for. E aí, quando eu quero inverter aquela lógica, na matemática, eu utilizo os parênteses, os colchetes e as chaves, é onde a gente, então, define o formato da fórmula. E eu não tenho essa possibilidade aqui na computação, de usar o colchete e usar a chave. Mas eu aplico a mesma função utilizando os parênteses. Então, é só parênteses que a gente usa quando a gente quer inverter a ordem sequencial de execução da fórmula, tá? Então, é tudo parênteses aqui, não tem colchetes e não tem chave. Onde na fórmula de vocês houver colchetes, vocês vão ter que colocar o parênteses. Onde houver chave, vocês vão ter que colocar também parênteses, tá? Então, aqui é simplificado. Mas a lógica é a mesma. O conceito de aplicação para inverter a sequência é a mesma, tá? Porque se eu não fizer isso, aí dá diferença, tá? Dá diferença no resultado. Principalmente quando eu tenho multiplicação e divisão, tá? Então, um exemplo básico aqui, típico também. Se eu quero somar 3 valores e achar a média desses 3 valores, eu tenho a função média aqui para achar isso, tá?
Então, quando eu tenho mais de dois valores, para calcular a média, ou até mesmo para somar ou multiplicar, o que acontece? Eu utilizo não uma forma, e sim a função que faz isso. Então, é o caso aqui, ó. Aqui ele está somando, ó. Aqui está em azul e azul, né? Vamos tirar o azul aqui primeiro, para vocês enxergarem, né? Então, ele está somando quem? Esse daqui. Nós vimos lá na aula passada que não tem por que eu ficar somando um por um, tá? Mas, se for a média, a mesma coisa. E aí tem um detalhe importante, né? Porque na média, eu usando a função média, ele vai somar todos os valores do intervalo e dividir pelo número de valores, tá? Bom, mas ele faz isso de forma automática. Se eu fosse aplicar a fórmula de somar todos esses valores e dividir pelo número de valores, eu teria que contar quantos valores tem, tá? Teria que fazer isso para dividir. Existe uma função que conta também. Quantas células não vazias existem? Ou quantas células com números existem no intervalo? Então, eu poderia também fazer assim. Só que perde o sentido eu fazer isso quando eu já tenho uma função que faz isso para mim, tá? Então, por isso que quando eu tenho mais de dois valores, eu não somo uma célula mais a outra. E aí, o terceiro valor mais a outra, não. Eu utilizo a função, tá? Mas se eu tivesse fazendo, por exemplo, aqui, ó, igual a isso aqui, eu vou pegar só os dois aqui, só porque eu tenho valores aqui, tá bem? Eu não tenho que estar digitando. E aí eu quero saber a média desses dois. Então, o que entra aqui? Ó? Divide por 2, né? Então, esse é o resultado. Mas isso aqui não é a média. Então, é onde eu quero chegar. Não era isso que eu queria. Eu queria isso aqui. Por que não tá? Agora sim. Então, esta aqui é a fórmula e obteve esse resultado. O que ele está fazendo aqui? Somando o F2 mais o F3 e dividindo por 2. Isso é o que eu estou lendo. Soma F2 mais F3 e divide por 2. Então, eu lendo, parece que a fórmula está correta, né? E ela não está. Porque o princípio da computação não é esse. A ordem dos operadores não é essa. E o resultado dessa ordem não me dá o resultado esperado. Porque ele tem que somar o F2 mais o F3 para depois ele dividir. Como aqui eu não estou usando nenhuma interferência para mudar a ordem sequencial desta execução, ele está dividindo o F2, o F3 por 2 e somando com o F2. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo isso aqui primeiro, o F3, e está dividindo por 2. E depois ele está pegando isso daqui e somando com isso daqui. É o que ele está fazendo, tá? É o que ele está fazendo nessa fórmula aqui. Ele primeiro está fazendo isto daqui para depois somar, tá? Então, tá errado. Então, como é que eu acerto essa fórmula? Colocando parênteses. O que eu quero fazer primeiro? A primeira execução é somar os dois valores. Então, no momento em que eu botar o parênteses, eu estou dizendo para o Excel, olha, primeiro isso daqui. E o resultado já é outro, tá?
Esse aqui é o erro mais comum nas fórmulas. A gente esquecer de colocar a intervenção na execução das operações, tá? Aqui é uma fórmula simples, né? Só tem que somar dois valores e dividir pelo número pela quantidade desses valores. Mas em fórmulas complexas, aí já fica difícil, né? A gente já tem que ter um pouco mais de atenção. Então, dependendo do que nós vamos fazer, a gente tem que ter atenção nisso. Então, como é que a gente faz isso? A gente escreve exatamente como a gente lê, tá? Então, o que é a média? Soma dois valores e divide pelo número de valores. Então, é o que eu estou fazendo. Soma dois valores e divide pelo número de valores. Então, esse soma valores eu tenho que colocar entre parênteses, tá? Então, eu botei alguns exemplos lá, mas seria interessante vocês praticarem alguns exemplos, né? Vocês têm aula de matemática? Vocês têm aula de matemática, né? Já tivemos. Já tiveram? Sim. Tá, e vocês aplicavam fórmulas lá, não aplicavam? Eu não lembro agora a fórmula que o Ricardo Torales usa, mas ele tem na aula dele, ele faz, ele captura dados de uma análise que ele faz lá, e esses valores ele joga na tabela lá do Excel para encontrar o coeficiente, e aí isso é uma fórmula. E a maioria dos alunos erravam porque escreviam a forma como liam, mas não colocavam a interferência dos parênteses para fazer a execução certinha. E era só colocar um parênteses para sair o resultado certo, tá? Então, vocês precisam ter atenção a isso. Vocês precisam pegar a forma de vocês, escrevam exatamente como vocês leem e depois vocês tirem alguns minutos para verem se a sequência não está precisando de uma intervenção, tá? Então, depois que a gente pega o hábito, só vai. Depois que a gente incorpora, que a gente acha que é primeiro, tu já vai colocando parênteses, se torna mais fácil, tá? Então, usando uma fórmula requer atenção, tá bem? Requer atenção. Não está aqui no currículo de vocês, eu ver funções para contar, tá? Mas eu tenho uma função que ela conta valores, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, igual, e aí eu tenho, ó, o que é o conta ponto número, ou num, né? Calcula o número de células de um intervalo que contém números, olha só. Calcula o número de células. Então, ele conta quantas células tem ali. Então, eu vou contar, ó, conta número, eu vou escolher esta função, e eu vou escolher esse intervalo aqui. Ó. O que ele vai dar como resultado? 11. Por quê? Porque eu tenho 11 valores aqui, eu tenho 11 células com valores. Por que eu tenho essa função? Mas não é só contar o número de células? Não, eu só quero as células que contêm número. Porque se eu for somar células num intervalo, ela só vai somar as que têm número, as que não têm, ela não vai somar. Tá? Então, eu poderia aqui usar, ó, a soma, mas olha só, né? Eu só estou exemplificando, né? Eu vou somar aqui, ó, esse intervalo aqui, e ele tem lá o intervalo, tá? Ó, tá aqui o intervalo somado, que é esse daqui. Agora eu quero saber a média. Agora eu posso pegar esse cara aqui, ó, e dividir por quem? Pelo conte número de quem? Desse intervalo aqui. Então, eu tenho aqui uma fórmula que está usando na fórmula uma função, tá? Será que se eu usar a média, o resultado vai ser o mesmo? Obrigatoriamente, né? Não pode ser diferente. Deu diferença onde? Nas casas decimais, mas aí é só acertar, né? Vamos aumentar o número.
Pronto, aí não deixa dúvida. Então, eu tenho aqui as duas fórmulas, tá? Eu tenho outra função que chama-se fórmula também. É desta aqui. Eu vou clicar aqui e vou trazer para cá. Vai ficar mais fácil. Vamos bagunçar um pouquinho aqui para vocês verem. E essa aqui é só puxar aqui e vocês vão ver também. Então, aqui tá, ó. Eu usei uma outra função aqui, ó, chamada fórmula texto, tá? Em vez de eu ficar copiando e digitando aqui a fórmula, então bota a fórmula, fica mais fácil, né? Então, aqui ele está somando os valores, ó. E aqui está pegando esses valores que estão lá no B15 e está dividindo, ó, pelo número de valores. Ora, aqui é a função média, né? Faz a mesma coisa. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou brincando com o Excel. Eu estou brincando com as possibilidades, tá bem? Então, no momento em que eu conheço as funções do Excel, sei o que elas fazem e como que eu insiro essas funções, quais são os argumentos que eu preciso inserir para ela me dar um resultado, se torna fácil eu aplicar uma fórmula, tá? Eu construir uma fórmula e obter os meus resultados, tá? Então, como não só no Excel, tá? No editor de texto, na planilha, como em tudo, gente. Quanto mais eu souber o que é e para que serve, mais eu tenho capacidade de saber o que fazer com isso, tá? Então, vocês podem se deparar com situações que nem sempre é legal eu ter as informações assim meio que instantâneas. Às vezes é legal eu extrair informação. Por exemplo, aqui, ó, na função média, eu não sei a quantidade de valores que tem. Por que ele está fazendo isso? Então, em determinado momento, pode ser que eu queira saber a quantidade dos itens, tá? Quantos valores? Aí eu não tenho que contar. Eu só tenho que saber que existe uma função que faz isso. Ela conta valores, tá? Então, eu posso contar valores, eu posso contar também vazios. Eu posso contar células vazias. Digamos que eu tenho no intervalo, eu tenho que digitar 10 itens, tá bem? Eu tenho que digitar 10 itens. E eu digito apenas dois. Eu, com a contagem, eu posso saber quantos valores eu já digitei e quantos ainda faltam digitar. Como é que eu vou calcular os que faltam? Eu vou contar quantos que tem vazio, quantos eu preciso contar, e aí subtrair pelos valores já digitados. Então, o que eu estou fazendo? Estou brincando com a matemática, tá? Então, eu vou pegar esse exemplo aqui, tá bem? Eu sei que tem 11 aqui, tá? Então, isso aqui é 11. Então, vamos ver o que eu tenho como a função contar. Eu tenho conta número que faz o quê? Conta o número de intervalos que contém números. Tem o conte C, ó. O conte C, ele faz de acordo com uma condição. Só conta se atender a um determinado critério, tá? Então, digamos que eu quero contar quantos produtos tem como unidade a unidade quilo. Então, eu vou dizer para ele, conta nesse intervalo somente se o valor for igual a quilo. Então, no nosso exemplo aqui, ele vai dar como resultado o quê? 2, tá? Porque só 2 tem quilo. Então, essa é a função do conte C, tá? O conte CS. Ah, eu quero quilo mais pacote. Então, vai contar somente os que têm quilos e os que têm pacote. As unidades vão deixar, ele vai deixar de fora, tá? Esse é o conta CS. Então, eu posso ter mais de um argumento para contar, tá? O conte valores, ó, calcula o número de células em intervalo que não estão vazias, tá bem? Então, aí ele quer saber quantos, aí ele vai saber quantos eu já digitei, tá?
Depois tem contagem, conjunto, não sei aqui não. Conta vazio, ó. Conta o número de células vazias. Então, veja que eu tenho conta valores e o conta vazio. Uma é o oposto da outra. Uma conta quantos tem conteúdo e a outra conta quantos não tem conteúdo, tá? Então, eu posso fazer muitas coisas com essas duas informações, tá bem? Se vocês estivessem lá em Informática 2, eu daria uma outra informação para vocês, mas eu não vou atropelar, tá? Eu posso também contar aqui um intervalo aqui, tá? Eu posso criar um intervalo, nomear esse intervalo e mandar contar o nome desse intervalo e não a referência onde estão essas células. O que quer dizer com isso? Ó, quem é esse intervalo aqui? Ó, F2 a F12. Isso pode ter um nome, tá bem? Eu posso chamar isso de lista descrição ou lista de produto, tá? E tudo que estiver nessa lista, ele vai contar. E aí eu não dou o nome F2, eu digo lista produto, tá? Mas eu não vou complicar com vocês aqui. O que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu não terminei a fala, tá? Então, vamos usar aqui, ó, o conte vazio. Ó. Primeiro, conte valores, né? Células que não estão vazias. Mas, então, qual é a diferença do conta número e do conta valores? O conta número conta somente as que têm número. Ela não conta as que têm letras, por exemplo, ou outros caracteres. A conta valores, ela conta se não está vazia, não levando em consideração se tem número, se tem texto, seja o que for. Tá bem? Então, eu já tenho conta número lá, né? Eu vou usar o conta valores, então. Vou pegar aqui, ó. Opa, fugiu. É 12, né? Aqui. Ó, deu os mesmos 11, tá? Vamos trazer para cá, fica mais fácil. Aqui não tem nada. E aqui agora o conta números, ó. Só para vocês verem a diferença. O mesmo intervalo. Ah lá, deu 0. Então, conta valores. Retornou 11. Conta números. Retornou 0. Por quê? Olha aqui, ó. Eu não tenho números aqui. Vamos botar aqui. 100. Pronto. Agora ele já contou, ó, porque agora aqui, ó, não tem mais uma letra. Não quer botar uma letra aqui, já azedou tudo. Tá? Botou uma letra, azedou. Então, desfaz e desfaz. Então, eu tendo essa informação, eu consigo fazer outras coisas. Elas me permitem criar outras formas, tá? Que daí não tem isso lá pronto, lá. Eu estou inventando e é difícil o Excel inventar, criar funções para tudo que a gente inventa, tá? Então tem o basicão da história e em cima disso a gente trabalha, tá? Então, é importante vocês terem, embora não esteja lá no currículo de vocês a função contar, ela é de grande valia, tá? Eu ainda vou acertar o currículo de vocês e botar essas funções que são importantes. Porque a partir daí eu posso fazer uma estatística. Então, eu tenho 11 valores, tá? E agora eu começo a brincar com isso. Olha aqui, ó. Vamos botar aqui o conta vazio. Aqui está o conta vazio. E aí, esse aqui é o intervalo. Não tem nenhuma vazia, né? Então, com esses dados, eu posso saber o quê? Eu tenho 100%, dos valores já digitados, tá bem? Porque ele está contando. Ah, mas como é que eu chego a essa conclusão? Então, eu posso saber a porcentagem do que eu já digitei, tá? Então, eu vou excluir isso daqui, ó.
Então, olha só. Como é que eu sei? Eu vou precisar do quanto a valores e do quanto a vazio, né? Isso aqui não vai ser preciso, ó, porque eu vou falar agora, tá? Então, eu vou botar ele para baixo. Alguém ia perguntar alguma coisa? Então, eu tenho essas duas informações aqui, ó. Eu tenho conta valores e eu tenho conta vazio. O intervalo é o mesmo, tá? Então, de B2 a B12. Eu posso saber aqui, ó, quantos valores eu já digitei, quantos ainda faltam digitar. Quantos eu já digitei? 7. Quantos faltam digitar? 4. Qual é a porcentagem já digitada? Qual é a porcentagem que ainda falta digitar? Então, quantos ainda faltam? 4. Quantos já tenho? 7. Qual é o total? A soma dos dois. Tá? Então, a soma dos dois pode ser a soma do quê? Ele não tem que somar, né? Aqui eu estou contando, eu não tenho que somar nada. Vejam bem, aqui ó, eu estou somando. Aqui eu não estou somando nada. Aqui eu só estou fazendo contagem. Tá? Eu estou fazendo uma aplicabilidade das funções. Então eu posso saber que esses 7% representam, esses 7%, esses 7 produtos, esses 7 itens digitados representam quanto por cento na minha totalidade de inserção de dados? Ah, isso é questão da atividade, né? Quanto que o valor representa em termos de porcentagem no total? O que é aqui, gente? O que é o 7%? Então, se a soma dos dois é 100%, 7 é quanto? Regra de 3, não é? Então, se a soma dos dois é 100%, é igual a 100%, tá errado isso que eu estou fazendo aqui, tá bom? Eu só estou escrevendo o que eu estou falando, tá? Se a soma dos dois é 100%, o 7 representa quanto? Então, eu tenho que pegar o 7, multiplicar por 100 e dividir por quanto? Pelo total, não é? Então, se eu dividir o que eu quero saber pelo total, eu vou achar a resposta, não vou? Aqui, ó. É como se eu tivesse posto 7 aqui e aí faz o x, porque isso é a regra de 3, né? X e x. Então, eu quero achar este x aqui e ele vai multiplicar pelo total. Esse 7, que é o que eu quero, vai multiplicar pelo 100. E depois, esse 7 vai ter como denominador a soma. Então, se eu pegar o 7 e dividir por isso aqui, eu acho o resultado. Concorda? Alguém discorda? Então, isso aqui é igual a isso divididos por isso, pela soma dos dois. Olha só. Assim como tá certo? Estou conseguindo acompanhar o raciocínio ou estou indo rápido demais? Vocês precisam me dar uma luz aí, gente. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu não tenho. Onde é que eu vou fazer isso? Aqui dá? Não, não dá. Professor, não falta o parênteses? Isto, falta o parênteses. Então, aqui, se 11 é 100%, 7 é quanto? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é isso aqui. Olha lá. Se 11 é 100%, 7 é quanto? Isso aqui é a aplicação da regra de 3, né? Então, convertendo isso daqui, vai ficar ó, 11x igual a 7 vezes 100. Então, x é igual a 7 vezes 100 divididos por 11. Aqui, matemática pura para vocês aí. Essa aqui é a aplicação. Vocês estão vendo que eu estou mostrando ou não? Não. Não está aparecendo a minha câmera para vocês aí?
Não, a câmera tá desligada. Sim. Eu tô vendo. Aqui, ó. Eu estou apontando para a minha câmera aqui. Em vez de vocês olharem o meu rosto, vocês vão ver o que eu escrevi aqui. Estão vendo? Sim. Sim. Então, isso aqui é a fórmula de 3, né? Gente, eu não preciso dar aula disso aqui para vocês, né? Todo mundo sabe aplicar isso aqui, não sabe? É a fórmula Sim, sim. da regra de 3. Então, eu estou aplicando ela aqui, ó. Então, ó, eu estou pegando ó, o 7, multiplicando por 100 e dividindo pelo total, tá? Mas eu não estou botando 100 ali, ó. Eu já vou explicar por que eu não estou botando 100, tá? Porque eu vou usar a formatação de porcentagem lá no final, ele vai resolver o problema, tá? Então, se eu fizer só assim, ó, não dá certo. Por quê? Porque ele vai fazer o B19 divididos pelo B19, para depois somar o B20. E não é isso, né? Eu tenho que botar aqui, ó, a intervenção na sequência, senão não dá certo. Ah, isso aqui deu o quê, ó? 0,63. Eu lendo e sabendo o que eu fiz, eu sei que se refere a 63%. 63,6%. Mas se eu pegar e fizer isso daqui, ó, eu resolvo o problema. Então, o que eu fiz? Eu formatei esse valor em porcentagem. Então, o que ele está colocando? Ele está dividindo esse valor por 100. Tá? Porque senão eu teria que fazer isso ainda, né? Dividir esse cara aqui por 100. Tá? Então, basta lá fazer a formatação e fica mais fácil. E aí, se eu quero mais casas decimais, então, aí eu vou ajustando, tá? Só vir aqui em número e aumentando, ó. E aí, por que hora é 64, hora é 63? Porque daí, ó, aqui, pelo que eu estou vendo aqui, está dando periódico, né? Então, o que acontece? Ele arredonda, né? Então, de 5 para cima ele arredonda demais, de 4 para baixo ele arredonda para menos, tá? Então, é como a gente aplica na matemática também. Então, é o que ele está fazendo aqui. Ele está arredondando os valores, tá? Então, agora aqui a fórmula está certa. E quantos por cento faltam? Ah, é o mesmo, né? Então, ele vai somar os dois. E 4% é quanto? Eu só tenho que aqui, ó, acertar aqui é o seguinte, ó, igual. Vou botar aqui Ctrl V e agora eu acerto. Então, esse cara aqui, ó, agora é esse aqui. E aqui é a mesma coisa, não pode dar erro. Rigorosamente, ó, e tirando a prova dos 9. Opa. A soma deixa aqui com esse daqui tem que dar o quê, hein? Qual é a soma que obrigatoriamente tem que dar aqui? 100%. 100%, porque senão não vai chegar onde eu quero, né? Então, essa aqui, ó, é só uma verificação, e é bacana a gente colocar funções de verificação, tá? Para a gente ter certeza, ó, o que eu fiz está correto mesmo. Porque se não der 100% aqui, teria algum erro na minha fórmula, tá? Então, nós vamos fazer isso. Eu vou botar o erro. Vai começar por aqui. Olha lá, 500%. Olha lá, 1000% praticamente, quase. Tá? Foge completamente a história. Tá bem? Então, eu vou desfazer os dois aqui. Pronto. Então, eu não lembro quem que me mandou a tarefa da aula passada. Não, da tarefa da aula passada, não. A segunda tarefa me mandou semana passada, perguntando se estava certo. E me perguntou assim, tem que dar esse resultado mesmo aqui? Que era justamente a soma de todos os percentuais. Porque é o que vocês vão ter que fazer, né?
Vocês têm uma outra coluna aqui, onde é o quê? O percentual. E vocês têm que saber quanto que isso aqui representa no total. Então, é dividir isso aqui pelo total, né? E aí, então, formata. O que eu acabei de fazer agora aqui, vocês vão ter que fazer aqui na atividade. E aí, aqui, ela estava achando estranho, porque estava dando 100%. Ah, mas está dando 100%. Assim, perfeito. Tem que dar mesmo. Porque se não desse 100%, teria alguma coisa errada aqui no caminho. Tá? Teria alguma coisa errada aqui no caminho. Tá? E aí entra o quê? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Quando eu faço isso, olha só. Isso aqui, ó, a porcentagem é isso aqui, divididos, eu já vou abrir o parênteses, tá? Pela soma disso daqui. Ok? Fechou o parênteses da soma, fechou o parênteses da função. Eu preciso fazer isso? Colocar esses outros dois parênteses aqui? Isso aqui é o quê? Isso aqui é porcentagem. E aí ele ajeita. Vamos botar assim para ficar mais... Aqui, igual a fórmula desse cara aqui. Então, eu preciso colocar esse primeiro parênteses aqui. Olha lá que deu já. Eu acho que não, professor. Não. Eu me antecipei aqui, não é isso que eu quero. Aqui. Então, aqui é o mesmo valor. Aqui, agora eu vou tirar, ó. Olha lá, e o resultado foi o mesmo. Tá? Então, vejam bem. Aqui eu estou usando a função, ó. Tá? Eu estou usando a função. Então, ela por si só já limita o que está somando. E esse resultado é que será dividido. Então, eu não estou somando nenhum outro valor além da função soma, tá? Então, não tem necessidade de eu colocar. Mas vejam que, se eu colocar, não interfere no resultado. Eu só estou colocando parênteses a mais. Então, a mais não tem problema. O problema é quando é a menos, tá? Então, se na forma de vocês a redundância nas operações, não tem problema. O problema é quando falta, tá? Então, neste caso aqui, não precisaria. E eu não preciso, nesse caso aqui também, usar a função soma aqui, porque eu já tenho esse resultado aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui do lado, ó. E é igual a isso divididos por isso. E o resultado rigorosamente tem que ser igual. Tá? Olha lá o que ele está fazendo. Três formas de obter o mesmo resultado. Tá? Então, preciso fazer essas duas. Essa daqui, sem necessidade, porque tem um parênteses a mais. Essa aqui até caberia, mas também está sem necessidade, porque eu já tenho esse valor aqui. E aí, se eu já tenho o valor, eu estou evitando que o Excel faça uma outra conta, porque já está fazendo essa conta aqui. E o Excel, vocês têm que ter em mente, ó, eu não estou fazendo absolutamente nada aqui, né? Mas ele está calculando. Ele constantemente está atualizando a minha planilha para ver se não tem alguma alteração, porque no que eu trocar qualquer informação aqui, tudo muda. Olha lá, eu vou botar o 2 aqui. Quando eu der o Enter, ele já executou. E já mudou tudo. Então, veja que a minha planilha inteira foi modificada. E está fazendo isso em todas as células da minha planilha. E está verificando as que não estão vazias, e das que não estão vazias, ele está verificando se tem funções ou formas.
Se tem, ele está executando resultados. Tá? Então, ele está constantemente trabalhando. Tá? Então, não tem necessidade de eu fazer ele calcular mais coisas ainda, porque ele já fez o cálculo aqui, então basta eu fazer isso direto. E agora aqui, ó, eu vou arredar isso para cá e vou trazer isto para cá, porque agora eu quero ver outra coisa com vocês. Então, vejam, esta aqui, ó, é a fórmula para esse cara aqui. Tá bem? O que ele está fazendo? Está pegando isso e dividindo por isso. Vamos acertar lá. Ok? Ele está pegando isso, que é isso daqui, e está dividindo por isso. Está aqui a fórmula. Eu não tenho que fazer o mesmo agora aqui para esses aqui? Eu não tenho que pegar esse, dividir por esse, dividir por esse? Então, teoricamente, se eu fizer isso daqui, não vai dar certo? Não vai. Tá? Já vou explicar por quê. Primeiro, vamos ver o resultado. Deu até divisão por zero aqui. Tá? Então, agora eu vou pegar aqui, ó, e vou mostrar o que aconteceu. Então, neste caso aqui, olha lá, ele está pegando esse valor e está dividindo pelo total. E eu tenho que pegar cada um desses valores e dividir pelo mesmo total. Tá? Eu diria que essa aqui é a parte mais importante da nossa aula de hoje. Tá? Não é nem colocar o parênteses. É assim porque a gente faz muito disso, fazer cópia de células. E aí, quando eu estou copiando as células, eu tenho que aprender, saber como que Excel funciona para fazer as cópias. Tá? Então, presta bem atenção aqui agora. Ele está pegando, ó, o F2, que é esse daqui, e está dividindo pelo F13, que é esse daqui. Aí eu fiz, eu quero fazer isso para todos. O que eu fiz? Eu peguei e copiei para baixo. Olha a bagunça que deu. Aí o que ele fez? Olha lá, ó. Ele pegou lá o F3 agora. Beleza, pegou o F3. Aqui que eu tenho que dar os cliques. Pegou o F3, é isso. Mas eu quero também dividir isso pelo total. Mas olha lá onde é que está o total. Desceu. O que aconteceu com esse daqui? Ó? O F4. Beleza, está aqui o F4. Mas ó, é o F13. Ó, o F13 não pode mudar. É sempre o mesmo, que é sempre ó, o valor pelo total. Então, nesse primeiro argumento aqui, o F2, F3, F4, 5, 6 e 12, ó, está correto. Mas esse aqui, ó, que é o F13, ele não pode ser alterado. É sempre o F13, não pode ser o 14, o 15, 16 e assim como ele está fazendo aqui. Então, como é que eu ensino para o Excel que quando eu for fazer uma cópia dessa célula, um determinado argumento não se modifique? Quem sabe? Quem se anima a me responder? Como é que eu faço para copiar a minha fórmula de forma que o F13, ao ser copiado, não seja modificado? Quem responde para mim? Vocês viram que quando eu puxei para baixo, eu fiz a cópia, o primeiro argumento ele fez certo, ele fez a correspondência, e o segundo ele também fez a correspondência, mas nesse segundo argumento eu não quero a correspondência, eu quero que ele se mantenha. Como é que eu mantenho esse valor numa cópia? Quem sabe me dizer? Não, ninguém sabe. Eu vou apagar isso aqui, tá bem? Tá dando isso aqui porque não tem nada aqui, tá? Mas a fórmula continua lá. Como é que eu resolvo esse problema, então? Quando eu quero copiar uma fórmula e um dos argumentos eu não quero que seja alterado, eu tenho que fixar esse argumento, proteger esse argumento, tá? E como é que nós fixamos, protegemos o argumento? Nós temos um símbolo que faz isso, que é o dólar. Então,
Se eu colocar aqui, ó, F4, pressionar a tecla F4, olha o que vai acontecer. Ele botou... Só um pouquinho antes de fazer isso. Vamos fazer isso. E agora foi até demais. Aí. Então, se eu aqui, ó, no segundo argumento, tanto no início, no meio, seja o que for, tá? Eu pressionar a tecla F4, tecla de função lá no teclado de vocês, olha lá o que ele fez. Ele botou $F, $13, tá? Desculpa, gente. O que significa isso? Que esses valores estão fixados. Nem a coluna, nem a linha será modificada se eu fizer cópia desta fórmula para outra célula. Então, vou dar um Enter aqui, tá? Vamos mostrar aqui a função. Olha lá, ó. F2 barra $F, $13. Agora, eu vou aqui, ó, fazer a mesma coisa. Vou lá no canto inferior direito, lá no ícone de controle, vou clicar, manter clicado e vou arrastar para baixo, indicando para o Excel que eu quero fazer cópia dessa célula para as demais células para baixo. E vou soltar. E olha o que ele fez. Quando eu arrastei, o F2 foi modificado para F3 e F4. Ele fez a correspondência. Mas o F13 já não foi mais modificado. Por quê? Porque ele está fixado. E é justamente isso que eu quero. É exatamente isso que eu quero. Eu não quero que ele tire o F13 do lugar, porque a referência é o total, para todas as células para baixo. Então, em vez de eu ficar digitando igual F3, barra F3, igual F4, para cada uma das células, então eu crio a fórmula de forma a, quando eu for copiar, esse valor não for alterado. Tá? Não seja alterado. Então, é o que eu fiz. Eu fixei o F13. E aí, por que eu botei $F, $13? Então, prestem atenção agora aqui. A nossa aula já está acabando. O $F, ele fixa a coluna. O $13 fixa a linha. Então, se eu tenho os dois dólares, tanto na coluna quanto na linha, ele vai fixar os dois. Mas eu posso fixar só um. Tá? Então, o que significa isso? O $F, se eu fizer uma cópia vertical, eu estou na mesma coluna, não estou? Se eu estou lá na... Aqui eu estou na F, né? E está pegando lá a F. Embora eu esteja na coluna H, tá bem? Mas a referência é a coluna F. Então, quando eu descer a cópia na vertical, eu não estou alterando quem? A minha coluna, concordam? Então, nesta cópia, a coluna vertical não vai alterar a coluna. Então, eu posso aqui, ó, tirar esse F aqui, então. Porque quando eu fizer para baixo, ó, o F vai ser o mesmo, porque eu estou fazendo na vertical. Quando eu copio para baixo, eu não estou modificando a minha linha, estou modificando a minha linha. A gente viu que era F13, F14, 15, ou seja, a minha linha está modificando, está fazendo a correspondência. Então, se eu tirar o $, a gente já viu que lá do 13 vai ser 14 e 15. Então, esse eu não quero. Então, eu poderia fixar somente a linha, porque eu não quero que a linha 13 se altere, vai ser sempre a referência da coluna F, linha 13. Isso considerando, gente, que eu estou fazendo uma cópia vertical. Então, quando eu faço a cópia vertical, a minha coluna não se altera. Então, vejam que eu tinha posto $F, $13. E agora só está
F dólar 13. O F não tem mais o dólar. O resultado é o mesmo. Por quê? Porque a minha cópia foi vertical. Mas eu posso fazer a cópia na horizontal. E aí, quando eu faço na horizontal, quem é que está modificando? A minha coluna está modificando. Então, se a minha cópia fosse para vertical, a minha linha não ia se alterar, mas a minha coluna ia. Então, se eu fosse fazer a cópia da porcentagem na horizontal, eu precisaria fixar somente o F. A linha eu não precisaria, por quê? Porque ela não iria ser alterada, porque como eu faço vertical, não interessa a linha que eu estou, aqui eu estou na linha 2. Vai ser sempre a linha 2, mas sempre a referência à linha 13. Como eu fixei a coluna está fixada, então a linha não está mudando, a coluna está fixada, vai ser sempre o F13 a referência do resultado da soma, tá? Das colunas lá. Das colunas não, das células. Então, vocês precisam entender quando que eu uso o dólar na coluna, quando eu uso o dólar na linha. Se a minha coluna não vai ser modificada, eu não preciso fixar. E eu não quero que a linha modifique. Então, bota o dólar na coluna ou na linha, dependendo se é na vertical ou se é na horizontal a cópia que eu vou fazer. Tá bem? Então, nós já vimos que se eu fizer assim, ó, dólar F e tirar o dólar do 13, não vai dar certo. Tá? Por quê? Ó, porque eu fixei a coluna e eu não precisava fixar a coluna, porque aqui, ó, a minha cópia está na coluna, então a referência é sempre a mesma, coluna com coluna, eu não modifico. Mas a minha linha tá, porque eu estou descendo. Ó, e aí fez, ó, dólar 13, tá? Porque, ó, a linha não está fixada. Então, vocês têm dúvida? Fixem os dois, tá? Não tem dúvida? Fixa somente aquele que interessa. Aqui no caso é só a linha. E aí você chega no resultado certo. Tá bem? São 13h02, a nossa aula está chegando no fim já, tá? Então, essa aqui é a parte mais importante da aula de hoje, tá? Eu fixar os meus argumentos da minha fórmula. Tá? Quando eu estou fazendo referência a um total, a um resultado, seja o que for, e aquele resultado tem que ser aplicado em todas as fórmulas, fixa o valor, que quando vocês fizerem a cópia, se não tiver fixado, ele vai mudar e vocês não querem que mude, tá? Então, usa o dólar lá. Então, ou digita na fórmula o dólar, ou dentro do argumento, em cima do argumento, próximo do argumento, dá o F4, que ele também vai colocar de forma automática para vocês. Tá bem? Então, vocês já têm a resposta aí para o exercício dessa semana. Só faço a aplicabilidade agora lá, tá? Deixa eu salvar isso aqui como? É aqui mesmo. Só que hoje são 5, né? 5/7. E podemos encerrar nossa aula. Então, vamos interromper a gravação.